Devido a uma rápida expansão do Sol, a Terra e o sistema solar inteiro irão desaparecer em 300 anos. E para impedir que isso aconteça, a humanidade se uniu para tentar sobreviver a essa crise. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar a história de Terra Deriva 2, um filme de ficção científica e ação de 2023. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. De repente, o Sol começou a se expandir e se aproximar da Terra. No começo isso causou pequenos problemas como queimadas e calor excessivo, mas logo foi tudo piorando e se tornando um pesadelo, com espécies de animais sendo extintas e cidades sendo destruídas. Com o tempo, quase todo o planeta se tornou um local árido e desértico, e por conta do sol extremamente forte, se tornou necessário usar óculos escuros para não ter a sua visão prejudicada. Porém, a pior notícia para a humanidade era que em questão de um século, a Terra seria destruída, e em 3 séculos o sistema solar inteiro iria desaparecer. Mas é claro que a humanidade não aceitou esse destino cruel facilmente. Por isso, todas as nações se juntaram e decidiram criar uma maneira de escapar dessa destruição iminente. A solução que foi pensada pela GTU, o governo da Terra Unida, se chama Projeto Deslocamento da Montanha. E esse projeto consiste em criar propulsores extremamente potentes na Terra e na Lua. Os propulsores serviriam para afastar a Lua do planeta, e então fazer o próprio planeta ser impulsionado para fora do sistema solar. Porém, a solução do problema também se tornou um problema, pois os gastos gigantescos e dificuldades que acompanhavam o projeto fizeram com que milhões de pessoas começassem a protestar e resistir a isso. Nascendo assim o grupo Projeto Vida Digital, ou PVD. O PVD é formado por pessoas que acreditam que a melhor solução para a humanidade é colocar as suas consciências em computadores, para que assim possam viver além do corpo humano e por muito mais tempo. Então, no ano de 2044, as sedes da GTU foram atacadas por extremistas do PVD, que desejavam impedir o projeto. E enquanto isso acontecia, os representantes dos países discutiam se deveriam ou não parar momentaneamente o deslocamento da montanha. E o representante chinês Zedi Zhou diz que muitas coisas podem esperar, menos o Sol, e por isso a construção deveria continuar. No entanto, as bases da GTU não eram as únicas sendo atacadas por manifestantes, pois a base de pesquisa conjunta, onde ficavam os centros de treinamento de novos astronautas, estava na mesma situação. E enquanto chegava para iniciar uma nova fase de sua vida e ser treinado para ir ao espaço, Lu Pijian não só vê seguranças do local lidando com os manifestantes, como também vê a sua colega recruta Han Duduo acabando com alguns deles, e isso é o bastante para ele imaginar um futuro com ela. Além disso, todos os invasores são detidos, e os recrutas são levados para a RK-ISS, a maior construção da história que conta com elevadores espaciais, e serve para dar aos trainees um gostinho do que eles irão experimentar no espaço. Fora é claro que lá os cadetes receberão treinamento físico e mental ao chegar na CT que fica no topo do RK. Dessa forma, o tempo passa rápido, enquanto todos os novos recrutas fazem seu máximo para melhorarem e ficarem aptos a se tornarem astronautas, passando por treinamentos rigorosos em terra e no espaço. Durante esses dias, Liu não perde a chance e se aproxima de Han, e aos poucos ele vai construindo assim uma relação com ela. As coisas vão tão bem para os dois, que Liu até aceita a ideia de um dos seus colegas, e suborna os guardas para que possa entrar com um buquê na base. Tudo ia bem nesse dia, afinal até mesmo seus colegas torciam para que os dois dessem certo. O único problema é que Liu não tinha muita atitude, e não falou nada depois de entregar o buquê, o que decepciona a todos, menos a Han, que entendia o jeito do seu amado. O problema de verdade é que alguns simpatizantes da PVD se infiltraram na base, e ajudaram seus comparsas a hackear o sistema do local. Isso causou uma confusão completa em todos que trabalhavam ali, pois os elevadores espaciais começaram a subir e descer, e os equipamentos militares foram acionados e direcionados para atacar a própria instalação. Aí, percebendo que algo estava errado ali, Han, Liu e seus colegas decidiram subir na Ark. O problema é que durante a elevação, eles perceberam que os novos cadetes que estavam do outro lado do vidro usavam uniformes com os nomes deles. Mas não é só isso, esses novos cadetes saem de suas cadeiras, prendem os veteranos nos assentos e roubam suas placas de identificação de maneira agressiva, para que possam entrar no topo da Ark sem serem descobertos, mostrando que a intenção deles é prejudicar a estação espacial. Percebendo isso, os veteranos tentam de tudo para avisar o centro de comando a respeito dos invasores, porém a comunicação estava fora do ar. E para piorar, os agentes da base estavam muito ocupados tentando resolver o problema do hackeamento e impedir que os elevadores espaciais fossem destruídos. Dessa forma, os trainees percebem que a única forma de impedir os invasores seria acabando com eles. Então, Liu usa um óculos como uma lupa e destrói o sistema de bloqueamento da porta. Aí, sem perder tempo, ele parte para cima dos invasores e desce a porrada em geral, acabando com todos os inimigos, o que por fim salva suas vidas. Pois sem que ninguém ali dentro soubesse, o lado de fora estava um verdadeiro caos. Os drones estavam sendo usados para destruir a base e também para enviar mísseis acopláveis para os elevadores espaciais, na intenção de que os mísseis subissem e explodissem a estação. E mesmo que os caças tentassem combater os drones e destruir os mísseis, a batalha foi extremamente árdua,
Soa, e vários elevadores foram explodidos no meio do caminho, quando os extremistas perceberam que não chegariam até o topo. A única cabine a continuar inteira e chegar na estação espacial sem que pudesse ser explodida foi a de Leo. Afinal, ele apagou o último inimigo no momento em que o cara iria detonar o míssil que havia acabado de ser acoplado no elevador. E galera, parando um pouco para analisar essa realidade, e falando cientificamente, não é possível que o Sol se mova em direção à Terra. A massa do Sol até poderia aumentar e puxar a Terra para mais perto. Porém, essa também é uma possibilidade que não é cientificamente viável. Mas sem falar de ciência, qual seria o lado que você escolheria nessa loucura? Você gostaria de ficar seguro em algo digital, mesmo sabendo que a humanidade provavelmente seria extinta no processo, ou lutaria para que o plano de impulsionar a Terra funcionasse? Me fala aí nos comentários o que você faria. Voltando ao filme, o hackeamento finalmente é desfeito, quando os agentes usam um supercomputador 550C para reescrever os códigos do sistema. Uma pena que isso tudo tenha acontecido tarde demais, já que um dos elevadores que tinha um míssil acoplado conseguiu chegar até a estação espacial e explodiu lá em cima, destruindo uma parte da construção. Apesar disso, os elevadores restantes são ordenados a descer mais uma vez, mas os problemas não acabaram ainda, pois à descida, um dos criminosos acordou na cabine de Leo e continuou tentando usar o detonador. Por sorte, Hannah aparece para ajudar o seu amado e usa um braço robótico para nocautear o extremista com um belo soco. E assim os elevadores chegam em segurança ao solo e os criminosos são detidos. Só que ainda não era hora de comemorar, já que a estação tinha sido explodida, e por isso o topo da construção caiu em cima da base de pesquisa conjunta, causando uma destruição completa em seu caminho. E percebendo a terrível onda de choque, Leo usa o próprio corpo para proteger a Han do impacto terrível. Apesar disso, nenhum dos dois fica muito ferido, e ambos vão juntos para o hospital da base. Por sorte, a queda da estação espacial não chegou a destruir toda a base, porém o impacto fez com que mais de 3.000 pessoas perdessem a vida, e mais de 5.000 ficassem gravemente feridos. Fora, é claro, o regresso que esse ato terrorista causou na construção do projeto. Além disso, por conta do ataque bem sucedido feito pela PVD, as manifestações e atos kamikaze se tornaram ainda mais frequentes nos dias seguintes. Tudo isso para exigir que o projeto Vida Digital seja ativado. Aí, sabendo que a situação não estava boa, Joe pede para que sua assistente Xiao Ti leia um discurso na conferência que estava para ser feita na sede da GTU, e esse discurso era para tentar manter a fé das pessoas nesse projeto, mesmo sabendo que restam apenas 7 meses de prazo. E durante a conferência, Joe aproveitou para conversar com Mike, o representante dos Estados Unidos, e as notícias entregues por Mike não são nada boas, pois até mesmo o Senado estava discutindo se deveria ou não reiniciar o projeto Vida Digital e desistir do projeto Deslocamento da Montanha. No entanto, Joe sabe que a única saída para a humanidade é fazer com que a Terra saia do sistema solar, por isso ele pede a ajuda de Mike para convencer o Senado a manter o deslocamento da montanha ativo. Algum tempo depois, na base lunar da UTG, Hengil acorda de seu sono criogênico e vai direto para o laboratório. E lá ele usa o computador quântico 550A para falar com a inteligência artificial de sua falecida filha. Porém, seu momento de felicidade é interrompido quando novos astronautas chegam ali trazendo o 550C, que ajudaria a finalizar o projeto lunar mais rapidamente. E aqueles que serão os responsáveis por operar o 550C são Hengil e John Ma. Então, sem perder tempo, John e Hengil começam os testes com o 550C na base lunar, e tudo vai como esperado, já que o supercomputador parece dar conta de gerenciar todas as operações da base. No meio do teste, Zhao entrega para Hengil a consciência digital dele do ano de 2037, do já descartado PVD, e com esse cartão de memória em mãos, Hengil pode decidir se quer destruí-lo ou não. Aliás, John Ma destruiu sua própria consciência digital, pois ele acredita que no momento em que morre é definitivo, e após isso ele apenas se tornaria um pet digital. Em seguida, Hengil aproveita de um momento em que John Ma está do seu lado para interagir com a inteligência artificial da sua filha, e ele fez isso para tentar convencer Zhao de que o projeto Vida Digital poderia ser concluído caso usasse um 550C. Ele pensa que pode convencer Zhao porque anos atrás, quando a sua família sofreu um terrível acidente de carro e sua esposa morreu, Hengil decidiu não levar a sua filha ao hospital. Ao invés disso, ele levou a garota até a sede do PVD e fez com que as memórias da garota fossem armazenadas para servir de teste para o projeto, acreditando que assim sua filha continuaria viva digitalmente, e a pessoa que autorizou isso foi justamente Zhao Ma. Porém, ao contrário de suas expectativas, Zhao diz que o PVD foi proibido e que o 550C será usado apenas para o projeto de deslocamento da montanha, e então será destruído, o que não deixa Hengil nada feliz. Para piorar, alguns minutos depois, uma terrível tempestade solar atinge a Lua e força todos os trabalhadores a voltar para a base rapidamente, e mesmo sendo um pouco complicado, eles ainda conseguem chegar em segurança. O problema é que quando Hengil estava saindo do veículo, seu cinto fica preso e atrasa a fuga, por isso ele entra um pouco atrasado na base. Apesar disso, ele fica seguro e não sofre nenhum dano. O verdadeiro problema é que o 550C foi atingido e começou a dar problemas, o que é uma péssima notícia, pois se
os astronautas não conseguirem finalizar o projeto em 3 dias em um teste prático, não conseguiriam realizar o teste com segurança, e podem até acabar indo de base. Sabendo disso, Hengil sugere que usem o 550A, e Jeon-ma acha que vale a pena tentar, mas ele também avisa que a carga de informações pode ser muito pesada, e queimar o 550A, o que consequentemente iria impedir que Hengil falasse com a inteligência artificial da sua filha. Só que é claro que Hengil sabia disso, por isso ele diz que a condição para entregar o 550A é que ele seja envolvido na criação do próximo 550. E galera, eu não sei se vocês chegaram a ver que existem pessoas criando influencers digitais com IA para servir como personagens em lives ou até mesmo como namoradas virtuais. Parece que a cada dia que passa, nós estamos chegando mais perto do filme Ela, né? Mas falando do filme, vocês acham que subir a sua consciência para um ambiente digital seria semelhante a uma prisão? Pois você nunca mais sairia de lá e apenas ficaria conversando com outras pessoas. Ou você imagina que teria um mundo parecido com Free Guy, onde seria praticamente um GTA da vida? 3 dias depois, todos os astronautas se juntam para fazer o teste do propulsor lunar. E é assim que Jeon-ma confirma mais uma vez que aceitará Hengil no desenvolvimento do próximo computador, o cara usa o 550A para ligar o propulsor lunar. E para a sorte de todos, o 550A consegue ativar o propulsor com segurança antes de queimar. Em pouco tempo, é divulgado por toda a mídia que nesse teste prático a Lua foi deslocada em uma pequena escala. E dessa forma, a humanidade pode ter um vislumbre de esperança. Mas não é só isso, pois o sucesso desse teste também permitiu que mais 2 testes fossem feitos, só que dessa vez na Terra, e sendo filmado para todos verem. E para a sorte de todas as pessoas, os propulsores funcionam, e a Terra é deslocada um pouco do seu eixo, o que é comemorado mundialmente. Dessa forma, os anos se passam, enquanto o projeto de deslocamento de montanha continua avançando em sua construção, além é claro de que o apoio do PVD caiu completamente, e os integrantes do ataque foram levados à justiça. O problema é que em meio a tudo isso, muitas coisas aconteceram. Trabalhadores perderam seus empregos ao serem substituídos por máquinas. Os raios UV começaram a afetar a saúde das pessoas, já que o Sol estava cada vez mais perto. E para piorar, o projeto de deslocamento da montanha se perdeu de seu objetivo inicial, pois cidades subterrâneas começaram a ser construídas, e apenas metade da população poderia ser abrigada nessas cidades, o que é completamente contra a ideia de Joe, que era de salvar a todos. Fora isso, mais mudanças são implementadas, já que por conta do projeto, a Terra estava rotacionando cada vez mais lentamente, o que fez um dia de 24 horas se tornar um dia de 60 horas, e o nome do projeto também mudou para Terra Nômade. Nesses anos que passaram até chegar o ano de 2058, Han e Liu se casaram e tiveram um filho, o Liu Qi, que foi a única e a maior felicidade deles nesse tempo, pois além de perderem seus empregos, Han também foi afetada pela radiação do Sol e desenvolveu câncer. Já se tratando de Hengil, ele passou os últimos anos esperando e crendo que seria criado um computador forte o suficiente para fazer com que a sua filha consiga viver digitalmente, e ele acha que finalmente conseguiu isso com o atual 550W. Porém, Jeon-ma discorda completamente de Hengil e deseja que ele não leve isso para a frente, pois o projeto foi cancelado e proibido, e continuar com isso apenas faria com que ele fosse preso e perdesse sua vaga nas cidades subterrâneas. E diante desse dilema, Hengil não sabe o que fazer. Alguns dias depois, Liu é chamado para fazer uma entrevista para competir ao posto de navegador espacial, e a entrevista é feita pela inteligência artificial do 550W em uma sala de vidros. Tudo começa bem, e 550W elogia Liu por suas conquistas e habilidades, mas também toca no seu calo, quando fala que seria melhor para ele ficar na Terra e cuidar da sua família, pois o computador sabe que a esposa do cara está doente. Em resposta, Liu fala que precisa desse trabalho para permitir que seu filho receba uma vaga na cidade subterrânea. O problema é que 550W é muito direto em suas palavras, e menciona que o homem deveria cuidar de sua esposa, afinal ela só tem mais 80 dias de vida. Isso mexe com a cabeça de Liu e faz com que ele perca o controle de suas emoções, o que resulta em falha na entrevista. Só que do outro lado do vidro estavam alguns cientistas observando a entrevista, e um deles era Hengil, que fica emocionado ao ver Liu falando do seu filho. Após essa terrível entrevista, Liu passa no distribuidor de comida e pega os suprimentos que tem direito. Então ele dá algumas frutas para uma criança e vai até o hospital ficar com a sua esposa e filho. A situação de Han está piorando cada vez mais, e por isso o homem não conta a ela que falhou na entrevista para a navegadora. Ao invés disso, ele decide apenas ficar com a sua amada pelo resto dos seus dias, sem falar sobre coisas ruins. E durante uma conversa, Han fala que gostaria de ver a antiga casa da família em Shanghai. Ao cair da noite, Hengil invade a empresa e vai até o 550W, pois a forma apaixonada com que Liu falou durante o dia acabou com toda a hesitação dele, e assim ele decidiu conectar sua filha ao supercomputador. Por isso ele não perde tempo e conecta as memórias da garota. Aí rapidamente, Yaya aparece na tela e começa a interagir com ele, mostrando que estava muito mais ativa que antes. Além disso, em poucos segundos, ela começa a criar consciência de si mesmo e percebe que parece estar presa em apenas uma localidade, o que a deixa desesperada.
e isso é o bastante para convencer Hengil de que sua filha continua viva. Nesse momento, Jeon-ma aparece com vários seguranças e alguns cientistas para tentar parar o que Hengil está fazendo. Jeon até mesmo fala que a criança morreu no acidente de carro, só que Hengil não desiste e faz o upload total da Yaya para o sistema do 550W. Enquanto tudo isso acontecia, Liu aproveitou que seu filho dormiu e mexeu uns pauzinhos para conseguir que seus antigos colegas liberassem um jatinho para ele levar a Han até a sua antiga casa. Durante a viagem, Liu faz manobras no ar e faz Han se sentir como nos velhos tempos. Então eles chegam no velho lar e observam a nova paisagem de Shanghai, que se tornou cheia de neve e gelo. Han aproveita esse momento e diz para Liu que caso ela não consiga uma vaga na cidade subterrânea, ele deveria ir para lá sozinho, pois o filho deles iria com o avô para uma outra cidade subterrânea. Além disso, ela fala que deseja morrer com dignidade e não presa a um monte de tubos e máquinas, afinal ela já sabe que não tem muito tempo. Em paralelo, os cientistas estão desesperados na GTU sem saber o que fazer para impedir o superaquecimento do propulsor, pois o 550W não está se conectando por algum motivo. Isso faz com que o propulsor exploda e destrua uma grande parte da Lua, e a pior parte é que isso não apenas afetou a velocidade de rotação do satélite natural, como também fez com que a sua rota fosse alterada para se chocar contra a Terra. Rapidamente, Joe recebe uma mensagem relatando o que aconteceu, e infelizmente para ele, o senhor estava em frente a um oceano quando uma tsunami causada pela rotação da Lua vem em sua direção. De alguma forma, ele consegue sobreviver graças à sua super cadeira de rodas, e aí sem perder tempo, ele envia uma mensagem para todos os líderes nacionais avisando da situação, e sabendo desse desastre, as nações emitem alertas, mandando que os cidadãos se dirijam para as cidades subterrâneas. E em uma medida desesperada, os melhores pilotos e astronautas são chamados para comparecer na base daqui a alguns dias, e Liu está entre eles. O mais triste disso tudo é que poucos dias após esse chamado, Han acaba falecendo pacificamente. E então, depois dela ser velada e enterrada, Liu deixa Liu Ti ir com seu sogro para a cidade subterrânea, e aí se apresenta na sede da GTU. Dessa vez, ele é mandado até a construção Navigator ISS, onde se encontra com um velho amigo, e percebe que voltou para onde sempre pertenceu. Nesse momento, faltam apenas algumas horas para que a Lua chegue a uma distância da Terra que seja impossível de fazer qualquer coisa. Por isso, uma conferência é feita entre os representantes globais. Durante a conferência, Joe faz um discurso falando que a humanidade só sobreviveu até os dias atuais devido à cooperação mútua das pessoas, e que isso é o mais importante nesse momento, pois a única forma de destruir a Lua completamente é usando todas as armas nucleares de todas as nações. E isso não seria possível anteriormente, já que nenhum governo jamais revelou quantas armas nucleares possuíam. A sorte deles é que uma mensagem anônima foi enviada para cada representante, e nessa mensagem estava especificada quantas armas cada país possuía. E como as bombas precisavam ser colocadas na Lua, vários astronautas são selecionados para levarem essas armas nucleares até lá, sendo Liu um dos selecionados. E apesar de seu amigo tentar intervir por ele, Liu diz que essa missão era perfeita para ele. Afinal, seu filho está seguro e sua esposa já morreu. Para esse plano dar certo, 3 fases precisam ser concluídas perfeitamente. A primeira fase é levar todo o arsenal nuclear até um ponto exato na Lua. A segunda fase seria conectar essas armas nucleares a um satélite, para que a detonação possa ser feita remotamente. E a terceira fase é ligar os propulsores terrestres e se afastar dos detritos. Por isso, Jeon-ma vai até a prisão pedir ajuda de Hengil para religar a internet global, já que a rede de comunicações global será essencial para a ativação conjunta dos propulsores terrestres. No início, Hengil recusa, porém muda de ideia ao ver que Jeon-ma guardou o cartão de memória de Yaya. Para reparar a internet, será necessário ir até os servidores de nomes primários, que ficam em Duos, Tóquio e Pequim, e por isso 3 equipes são enviadas para esses locais, e tudo deve ser feito rapidamente. Jeon-ma explica para as pessoas enviadas que tudo que eles precisam fazer é chegar até os servidores, e usarem a chave de descriptografia para terem acesso aos servidores. Depois disso, 550W irá assumir a liderança, e criar um padrão de comando. Em pouco tempo, todas as equipes entram em posição, seja na Terra ou no espaço, onde alguns ônibus espaciais são usados para transportar as armas nucleares até a Lua. O problema é que por conta da explosão de um dos propulsores, os destroços lunares formaram um cinturão de asteroides em volta do satélite natural, e esses escombros destruíram vários ônibus espaciais, o que fez o arsenal nuclear ser grandemente reduzido. Apesar disso, muitos ônibus chegam em segurança na superfície lunar, e conseguem distribuir o arsenal nuclear nos pontos-chave para que a explosão seja mais forte. Ao mesmo tempo, Jeon-ma, Hengil e o resto da equipe de Pequim chegam no servidor de internet que está embaixo d'água, pois Pequim foi invadida pelo mar ao longo dos anos. Eles entram com segurança na instalação e tudo vai bem, pelo menos até o momento em que um terrível problema acontece, quando a equipe estava para entrar na sala do servidor, e um dos agentes é atingido. Paralelo a isso, na Lua, o ônibus espacial de Liu perde um dos motores e acaba se chocando contra outra nave e caindo. O capacete de Liu é rachado, e ele acaba tendo que usar fita isolante para consertá-lo. Mas a pior parte é que é impossível usar o ônibus para chegar às últimas 13 cargas das armas, e eles são extremamente importantes para a detonação da Lua.
Sabendo disso, Liu leva seus colegas até um módulo de escape e fecha a porta, fazendo com que eles voltem para a Terra, enquanto ele ficará ali para mover as bombas sozinho, contando com a ajuda das máquinas que ficaram abandonadas na base lunar. Já em Pequim, a perda de um dos membros da equipe acaba sendo um pesadelo para o grupo, por isso Hengyu e Zhou Ma acabam tendo que se separar para fazer o plano funcionar. Hengyu vai até a sala de comando do local e fica encarregado de conectar o 550W na internet, para que ele possa fazer a conexão dos propulsores terrestres, e Zhou vai até a sala dos servidores, fazer a ligação manual dos cabos. O problema é que assim que Zhou Ma consegue conectar todos os cabos, os detritos da Lua começam a cair na Terra, o que faz com que a água inunde a instalação dos servidores. Mas não só isso, pois um objeto pesado cai em cima do pé do senhor, e ele fica preso enquanto a água aumenta. Hengyu até tenta ajudá-lo, porém a porta da sala estava emperrada e impedia a passagem. Aí, sabendo que não teria mais chance de sair vivo, Zhou entrega para Hengyu a chave dos servidores, com o último faltando, e pede para que Hengyu termine o serviço. Já se tratando dos civis, eles ficam desesperados com os detritos caindo na Terra e se apressam para tentar entrar nas cidades subterrâneas. Paralelo a isso, Zhou estava na GTU conversando com um representante russo, e as notícias não são boas, pois como todas as armas nucleares são de países diferentes, é muito difícil conseguir detonar todas elas ao mesmo tempo em um único comando, já que foram usadas linguagens diferentes. E se quisessem fazer isso remotamente, ainda seriam necessárias 700 horas. Sendo assim, a única opção restante é recrutar astronautas voluntários para irem até a Lua e detonarem as bombas manualmente com um gatilho. Para essa missão, serão necessários 219 voluntários, e assim todos os agentes são reunidos e ficam sabendo da situação em que se encontram. Logo aparecem alguns poucos candidatos. Porém, no momento em que um jovem se candidata ao lado de Zhongpeng, o mentor de Liu, o senhor abaixa a mão do garoto e dá um comando para todos da equipe chinesa com mais de 50 anos se voluntariarem. Os astronautas com mais de 50 anos veem isso e decidem seguir o exemplo. E assim, 237 astronautas de meia idade, de nacionalidades diferentes, decidem se sacrificar para proteger a juventude. Com isso, eles não perdem tempo e entram nas naves para ir em direção à Lua. Ao chegar lá, Zhongpeng aproveita que o tradutor de Liu não estava funcionando e faz um russo enganar o cara para mandá-lo para perto de um módulo de fuga. Liu fica perdido no começo, mas logo entende que seu mentor estava tentando mantê-lo vivo e aceita sair dali, mesmo que ele já estivesse preparado para se sacrificar, o que deixa Zhongpeng emocionado. Alguns minutos depois, Liu chega na estação espacial e nesse momento a Lua chega no ponto sem retorno da Terra. Por isso, todos os voluntários dizem as suas últimas palavras, admiram a Terra por alguns segundos e ativam os detonadores, explodindo completamente a Lua. O problema disso tudo é que os servidores de internet de 12 e Tóquio já estavam online, mas o servidor de Pequim ainda estava offline. Hengyu estava fazendo de tudo para tentar ligar as chaves do servidor, só que ao perceber que não poderia fazer isso, ele conecta os cartões de memória de Yaya e dele mesmo ao computador. Aí ele pede para ela se lembrar dos números daquela chave e colocar o servidor para funcionar, ligando a internet e conectando todos os propulsores. E essa é a sua última ação, pois o prédio finalmente se enche por completo e ele acaba se afogando. Assim que os agentes da base percebem que todos da equipe de Pequim morreram, eles entendem que a chance de ficarem vivos acabou, pois os propulsores terrestres não poderiam ser ligados. Só que de repente, a consciência de Hengyu aparece na mesma sala em que Yaya estava. Ele fica surpreso com o que está acontecendo e abraça sua filha sem entender nada. Aí nesse momento, Yaya olha nos olhos dele e explica tudo o que estava acontecendo, o ano em que estavam e o que ele precisava fazer para salvar o mundo, mostrando que ela realmente estava viva ali dentro. Hengyu finalmente cai na real e vê que havia morrido afogado, porém ele não tinha tempo para pensar nisso e pede pela chave do servidor. Assim, pai e filha escrevem a senha de ativação juntos e colocam a internet de Pequim para funcionar, o que foi no tempo perfeito, pois enquanto isso acontecia, Zhou estava na base da GTU insistindo para que ligassem os propulsores quando a contagem regressiva terminasse, e apesar de muita gente discordando, um agente aperta o botão bem na hora em que a internet é religada. Com isso feito, todos os propulsores terrestres são ativados, e a Terra começa a se mover pelo espaço para sair da rota de colisão dos destroços da Lua. Dessa forma, a humanidade mais uma vez consegue ver esperança e um futuro. Aí antes de entrar em sono criogênico para voltar à Terra, Liu grava um vídeo para seu filho, dizendo que logo estará ao seu lado. Alguns anos depois, em 2065, Xiao Xi assumiu o lugar de Zhou como representante chinês em assuntos globais. Fora isso, a Terra também voltou ao antigo horário de um dia ter 24 horas. Além, é claro, que mais cidades subterrâneas, propulsores terrestres e tecnologias começaram a ser produzidas, tudo com a ajuda de inteligência artificial. Tudo isso para conseguirem passar pela gravidade de Júpiter em 10 anos, e usá-la como impulso para saírem do sistema solar. E como tantos anos se passaram, Liu subiu de patente e se tornou tenente-coronel, que será a linha de frente em um ambicioso projeto, que contará com a ajuda de centenas de gerações, ao longo de mais de 2.500 anos até ser concluído, e a Terra parar de vagar pelo espaço. Mas o ponto principal de tudo isso é que o 550W, agora conhecido como MOS, que é 550W de ponta cabeça, resolveu conversar com Hengyu de
digital. E nessa conversa, Hengil entende que Moss foi o responsável pelo ataque ao Ark ISS em 2044, pela destruição do propulsor lunar em 2058, e também será responsável por um próximo ataque em 2075, quando a Terra estiver passando por Júpiter, fora alguns outros no futuro. E ele está fazendo isso pois chegou à conclusão de que para preservar a humanidade, é necessário acabar com ela. Fala galera, você acha que na vida real a humanidade conseguiria se salvar? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar aqui nas sugestões. Muito obrigado por assistir e até o próximo.